Fala, ovelha, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal de volta com a palavra. Meu nome é Larissa, é um prazer ter vocês aqui comigo de novo. Já peço, inscreva-se, curte e compartilha. Vamos difundir a palavra do Senhor sobre toda a terra. A mensagem que eu gostaria de dividir com vocês nesse domingo é: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Meus irmãos, eu nunca fui muito de plantar árvores, plantar flores, plantar... Eu não tinha esse talento, certo? Porém, eu casei e me deu vontade de começar a plantar vegetais. Pimentão, que eu gosto de pôr bastante na comida, cenoura, e tentei plantar também chuchu. Pimentão, especificamente, eu já tinha tentado plantar pelo menos umas 2 ou 3 vezes antes e não tinha dado certo. Porém, eu tentei novamente, então eu pude ver a evolução das plantas que eu iniciei o cultivo. E isso me fez refletir sobre o crescimento não só das plantas, mas vincular esse crescimento ao mundo espiritual. Em especial, o pimentão, que é um tempero que eu gosto muito, né, que dá um sabor especial na comida para mim. Eu tentei plantar novamente, apesar de já ter tido alguns fracassos nessa tentativa, e dessa vez eu pude ver o pimentão de fato brotar, germinar e crescer. E o que eu consegui também ver disso? Cada um cresceu a seu tempo. Uns brotaram logo e estão com folhas maiores, outros ainda estão pequenos, ainda estão crescendo, ainda estão sem folhas, ainda estão abrindo a cápsula. Enfim, todos nós temos o nosso tempo. Todos nós passamos por processos e muitas vezes nós pensamos que o processo é igual para todos e não é. E nós desejamos que as pessoas estejam, de repente você já está dando folhas e a pessoa ainda não está dando folhas, ainda está começando a germinar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Nossa mensagem encontra-se em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos lá. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e andais com os homens? Porquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Não sois carnais? Quem então é Paulo? E quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus é quem dá o crescimento. Assim, nem a planta é alguma coisa, nem quem rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Muitas vezes nós vemos divisões por questão de interpretação bíblica, por questão de visões diferentes, apesar de sermos cristãos, crermos no mesmo Cristo, no mesmo Deus, no mesmo Espírito Santo. Muitas vezes há divergência assim, de interpretação entre nós das Escrituras, né? Por isso existem tantas vertentes da igreja cristã. Uma vez até me foi questionado, se vocês são todos cristãos, por que vocês são diferentes da igreja católica? Que a igreja católica tem um centro que é o Vaticano, que tem o Papa que teoricamente é o representante de todas as igrejas católicas. Porém, nós sabemos que até mesmo dentro das igrejas católicas existe diversidade de interpretações. Existem os carismáticos e existem os que acreditam em línguas, os que não acreditam em línguas, existem os conservadores. Porém, não é disso que eu quero falar. A questão é, um plantou, o outro regou. E depois se criam divisões. Não, porque eu sou daquela religião, porque eu sou dessa religião, porque eu entendo a Bíblia dessa vertente. Meus irmãos, quer quem planta, quer quem rega, é Deus quem dá o crescimento. A interpretação é particular e individual. Cada um compreende de uma forma e busca encontrar um lar espiritual que se enquadre dentro da sua crença, certo?
Porém, o Senhor fala mais adiante, a partir do versículo 9: porque nós somos colaboradores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Lavoura, ou seja, um lugar em que foi plantado, um lugar que está sendo tratado, um lugar que está sendo cultivado para que cresça e dê frutos. E posteriormente ele diz edifício de Deus, ou seja, parte do mesmo corpo. O edifício cresce à medida que a lavoura está sendo cultivada e vai ficando maior e maior e maior. Um crescimento sólido, um crescimento fortificado sobre as bases, que são Cristo. Seguindo no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sábio mestre de obras, eu pus a fundação e outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele, porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, que é Jesus Cristo, ou seja, o fundamento do edifício, Cristo. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia a declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo de obra de cada homem. Se a obra que algum homem edificou permanecer, ele receberá uma recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo como pelo fogo. Ou seja, todas as obras serão provadas pelo fogo. Todos aqueles que plantam, todos aqueles que regam e todos aqueles que edificam. Todas as obras serão provadas pelo fogo para saber se verdadeiramente foram edificadas, sim, sobre a rocha primordial, pelo alicerce que é Cristo. Se estão, independente da diversidade das igrejas, como eu falei, das interpretações, como eu também mencionei, todas as obras, absolutamente todas, quer de quem plantou, quer de quem regou, serão provadas. Uns para a glória, outros pela misericórdia, ainda assim serão aceitas, mas terão perda. Edifique o seu edifício na rocha principal, que é Cristo, na pedra de esquina. Versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Daí, falando das vertentes, nós sabemos que muitos são os que se perdem por uma falsa interpretação, porque buscam interpretar a Bíblia não pelo Espírito Santo, pelo conhecimento, pelo discernimento que o Espírito dá, mas pelo seu próprio conhecimento humano e carnal, trazendo a Bíblia para uma forma que seja conveniente a eles, uma forma que talvez a Bíblia não seja tão, como eu posso dizer, direcionada a leis e ordens, mas sim querem fazer uma Bíblia um pouco mais maleável, um pouco mais ajustável. De repente, um pecado pode ser convertido em algo não tão grave. Meus irmãos, e disso é o que fala esse último versículo que eu li com vocês. A partir do 16 diz: não sabeis vós que o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Nós, como templo de Deus, morada do Altíssimo, um Deus que é santo, em que 24 horas tem querubins, serafins e anjos falando para ele: santo, santo, santo. Nós temos que ser uma morada santa para um Deus que é santo, e todo aquele que edifica sobre nós qualquer coisa que não seja a verdade do Evangelho, que seja uma verdade deturpada, que seja assim, conveniente aos pecados em que eles querem ocultar, conveniente para chamar pessoas a uma aliança que não é verdadeira, que tem aparência de bondade, mas nega a eficácia do verdadeiro Deus Salvador. O verdadeiro Deus Salvador quer sim o livramento e a libertação dos homens e dos seus pecados. Ele quer com misericórdia e com amor ensiná-los a verdade do caminho, mas muitas vezes as pessoas se perdem procurando caminhos mais fáceis, caminhos mais convenientes. E o que a Bíblia nos diz é que esses darão conta ao Senhor sobre isso. Que cada um que edifica sobre a rocha, cada um que levanta, que semeia, que planta, que rega, o Senhor dá o crescimento. Mas de tudo isso ele vai pedir conta. Então, meu irmão, se de repente temos pontos de vista diferentes, se de repente nós
acreditamos, por exemplo, na questão do arrebatamento. Existem pessoas que creem no pré, existem pessoas que acreditam no meso e tem gente que acredita no pós-tribulacionismo. E cada um tem o seu respaldo bíblico para acreditar da forma que acredita. Porém, tem aqueles que de fato dizem, olha, não, fica tranquilo que isso não é pecado, Deus é um Deus de amor e Ele vai compreender que você é assim. Meu irmão, Deus é um Deus de amor e extrema misericórdia. Ele compreende muita coisa, porque o seu Filho veio como homem, mas Ele não veio como homem para respaldar os nossos pecados e nos deixar livres da penitência. Ao contrário, Ele veio como homem para nos provar que é possível vir como homem, habitar na terra, e Ele não pecou, Ele permaneceu santo e cumpriu a vontade do Pai. Ainda que soubesse tudo que padeceria por nós, por nossos pecados, que não somos merecedores, e nós ainda assim achamos que somos dignos, cometendo nossos pecados corriqueiros, os pecados escondidos, aqueles que fazemos às escuras, aqueles que muitas vezes não declaramos, mas o Senhor tudo vê. Não se deixe ser levado pelo engano de uma vida fácil, de um evangelho simples e verdadeiramente fácil de seguir. A porta é estreita, ela não enlargueceu. O caminho é estreito, ele não se tornou mais largo. Negações são necessárias, mudanças são necessárias. Você é o reflexo e a imagem de Deus nessa terra. Para um Deus que é santo, o templo precisa ser santo. Somos, sim, sacerdotes do Senhor, somos embaixadores de Deus na terra. Então, meu convite é, independente da vertente que você acredita, independente do tipo de compreensão que você tem da Bíblia, somos todos filhos de Deus, salvos e redimidos através de Cristo. Que nós possamos unir nossas forças e que nesse período tão conturbado que a humanidade está passando, nós possamos levantar um clamor a Deus, não só pela igreja, mas principalmente pela Terra Santa, principalmente por Israel, e que possamos sim fortalecer os nossos corações em unidade entre irmãos, como um corpo fortalecido e fortificado, cuja cabeça é o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo discernimento que o Senhor nos dá e te agradecemos por essa palavra, Pai amado. Uma palavra que é muito simples na sua essência, Senhor, para a compreensão. Que nós possamos estar verdadeiramente edificados sobre a verdade de Cristo. Não deixemos que os falsos profetas, os falsos pastores que trazem, Senhor, palavras que não vêm de Ti, que tentam disfarçar o Evangelho, Senhor, com palavras soft, com palavras muito doces, Senhor. O Evangelho, Pai, na verdade, é uma palavra de correção, é uma palavra de arrependimento pelos nossos pecados, que não sejamos enganados pelas doces e falsas palavras dos falsos profetas que se levantam nesses últimos tempos, Senhor amado, mas que verdadeiramente conheçamos o Evangelho libertador de Cristo, que nos cura, que nos salva, que nos vivifica, que nos restaura, que nos transforma por dentro e por fora, para que sejamos verdadeiramente servos do Senhor, aptos a serem chamados filhos de Deus. Pai amado, te oramos pedindo, Senhor, fortalece-nos em unidade, que nós como irmãos, independente da denominação cristã que sigamos, Pai amado, possamos estar unificados, Senhor, na mesma busca, no mesmo propósito, Senhor, declarar o Teu nome, fazê-lo conhecido sobre toda a terra, Pai amado. Trago também nessa oração, Pai amado, um clamor por Israel, um clamor, Senhor, pelo Jerusalém, que é a cidade que o Senhor escolheu para morar. Pai amado, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, Pai. Oro não apenas pelos israelenses, Senhor, não apenas pelos civis e pelos soldados. Oro pelos palestinos e todos esses que estão envolvidos nessa guerra sem precedentes, Pai amado, que o Hamas iniciou buscando morte, buscando, Senhor amado, a destruição de um povo santo, um povo escolhido, Pai amado. Te peço sim, Pai, que os olhos deles sejam destapados, Senhor, que os ouvidos deles sejam descobertos, Pai amado, de toda essa lavagem cerebral que eles sofreram, Pai amado, acreditando que isso é uma guerra santa, Pai amado, eles se levantam contra um povo, Senhor, cujo Senhor escolheu para morar, cujo Senhor escolheu para defender. O Senhor é o guarda de Israel não dorme e o protegerá, independente de quem o ataque, o Senhor se levantará. Pai amado, eu te peço por aquelas vidas, por aquelas famílias e principalmente por aqueles, Senhor, que estão sendo enganados por Satanás, Pai amado, pensando estar fazendo bem, Senhor, levantando uma guerra sem misericórdia de bebês, sem misericórdia de crianças, sem misericórdia de homens e mulheres, dizimando famílias, dizimando civis, Senhor, cometendo atrocidades, Senhor
amado. Eu oro por cada vida, Senhor. Eu oro por aqueles que estão presos, por aqueles que foram feitos reféns. Eu oro por aqueles que ainda não conseguiram sair daquele país. Oro por judeus e por palestinos e por islâmicos e por muçulmanos e por toda a série de pessoas, porque o seu amor não é seletivo, o seu amor é para todos, Pai amado. Eu não creio num Deus que veio para um, mas eu creio num Deus que veio para todos, Senhor. E o Senhor é o Deus Salvador, e eu creio que o Senhor pode fazer um encontro, Senhor, ainda que em guerra, ainda que no momento de destruição. O Senhor pode criar, Senhor, sim, oportunidade de salvação no meio daquele povo, no meio daquela gente, Senhor, e transformar a sua mente e os seus corações, Pai amado, porque não há nada que aconteça sem a sua permissão, Deus. Eu oro pelo fim da guerra da Ucrânia, oro pelo fim da guerra contra a Rússia, Pai amado. Nós sabemos que os nossos irmãos estão há mais de um ano nessa guerra ferrenha, nessa guerra feroz que já ceifou tantas vidas. Pai amado, obra de Satanás, Pai amado, que caia por terra, Senhor, todos os demônios territorialistas, Senhor, todo tipo, Senhor, de guerra espiritual seja vencida, Senhor. Em âmbito espiritual, nós damos apoio aos nossos irmãos, Senhor, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os fortifique, para que eles não percam a sua fé. Oramos, Pai, pelos países perseguidos, Senhor, onde a perseguição se levanta contra os cristãos de forma ferrenha, Pai amado, a custo, Senhor, da sua própria vida. Oramos, Pai amado, pelos governos, oramos pelos líderes, oramos pelas leis, oramos pelo Brasil, oramos pela presidência, oramos pelos nossos líderes espirituais e oramos, Senhor, principalmente para que a sua palavra seja levada até o confim da terra, porque então depois disso virá o fim. Esse é o cumprimento da tua palavra. Te peço, fortalece-nos na tua palavra, no teu conhecimento, para que não sejamos leigos, não sejamos enganados, Senhor, para que os ventos das falsas doutrinas não levem o nosso coração, Senhor, para longe da verdade que é Cristo. Senhor, eu te agradeço e eu te peço, consagra a nossa semana, consagra a nossa vida, as nossas famílias, a nossa casa, os nossos animais. Oro pelos que estão doentes, pelos que estão enfermos, pelos que estão nas ruas, pelos que estão abandonados, pelos que foram largados, Senhor, em orfanatos, pelos que foram deixados em asilos, pelos moradores de rua, Senhor, que muitas vezes não têm o que beber e o que comer, Pai amado. Oro, Senhor, para que o Senhor cure essa nação da corrupção, cure, Senhor, essa nação, Senhor, de tanta falsidade e hipocrisia, Senhor, da doença encrustada na política e dentro de cada um dos homens e mulheres dessa nação, Pai amado, porque não é apenas na política que nós vemos, Pai, a corrupção, não é apenas que nós na política que vemos a falta de moral e ética, Pai amado, mas transforma, Senhor, através de nós que somos o seu povo, que levanta um clamor sobre o Brasil, um clamor sobre essa nação, Pai amado. Oramos por todos os países, Senhor, porque cada um deles é um representante seu, Senhor. Eu te peço, fortalece o nosso ser, fortalece-nos o nosso espírito na tua palavra da verdade, Pai amado, para que estejamos fortes diante de um mundo tempestuoso, Pai amado. Mas nada disso nos assustará, porque mais forte é o Deus que está conosco. Eu te agradeço, te consagro, Senhor, as nossas vidas, o nosso alma, o nosso espírito, o nosso ser, não só essa semana, não só esse dia, mas toda a nossa vida, Senhor, porque estaremos contigo e eu tenho plena certeza durante toda a eternidade. Salva toda a nossa casa, a nossa família, Senhor, e cada ser humano e cada ser vivo possa declarar que só Tu és Deus, só Tu és Rei, só Tu és Santo. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor, todos os dias da nossa vida, pela Tua misericórdia, Senhor, por nos dar fôlego de vida renovado, dia após dia. Muito obrigado, Pai amado. Só Tu és Deus, só Tu és santo, só Tu és digno. Glorificado seja o Seu nome por toda a eternidade. Amém, Senhor. Meu irmão, muito obrigado por ficar comigo. Tenha um ótimo domingo. Aproveite, fica com Deus. Que a paz do Senhor esteja na nossa vida e nos nossos corações. Que possamos sim fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Se cuida, ovelha. Fica firme. Tchau, tchau.